Oi, pessoal. Então, hoje nós utilizaremos uma técnica nova para apresentação de um conteúdo. Eu espero que dê tudo certo. Vamos lá. Então, a discussão hoje é sobre saúde da mulher, a disciplina Saúde da Mulher, e o tema a ser discutido será a assistência de enfermagem à prevenção do câncer do colo do útero. O que é o câncer de colo de útero? Né? Qual é a taxa de mortalidade desse câncer a nível nacional, a nível mundial? Então, são perguntas que a gente deve sempre se fazer quando trata-se de alguma comorbidade. O câncer do colo de útero, ele é uma infecção viral. Ah, mas quem que transmite essa infecção? Essa infecção, ela é causada pelo HPV e é transmitida por via sexual. Então, ela é muito comum no aparelho reprodutor feminino. Praticamente, todas as mulheres, em um momento da vida, elas serão contaminadas com HPV, mas muitas delas não vão desenvolver sinais e sintomas, porque o próprio organismo irá eliminar essa infecção. O câncer do colo do útero aqui no Brasil, o que acontece, né? Como é que tá no âmbito nacional? Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas políticas, né? Muitos componentes chaves que são realizados no controle desse câncer. Então, quais são eles? A educação em saúde, mobilização social, a vacina do anti-HPV, a detecção precoce através do Papai Nicolau, nós temos tratamentos. Então, na educação em saúde é muito discutido com a mulher, né, com o adolescente sobre a saúde reprodutiva ou a saúde sexual. Apesar de todas essas políticas públicas existentes, ele ainda é um dos cânceres mais graves e ameaça a vida de muitas mulheres. Então, ele atinge ainda uma grande parte das mulheres. Quem são essas mulheres? As mulheres com difícil acesso aos serviços de saúde, aquelas mulheres que moram nas zonas remotas, aquelas mulheres que moram nas áreas ribeirinhas. Então, é um câncer muito frequente, entretanto, ele pode ser diagnosticado no início, quando tem apenas uma lesão, através do Papai Nicolau, que essa lesão ela pode ser tratada, evitando o surgimento da doença. Epidemiologia do câncer do colo do útero. Como eu acabei de dizer no slide anterior, ele ainda é um câncer que afeta grande parte das mulheres, que é uma grande ameaça para o mundo. Então, a gente pode ver que mais de 56 mil mulheres elas são diagnosticadas com câncer de colo do útero na América Latina. E boa parte, 50% dessa população diagnosticada, ela perde a vida por essa doença. Então, ela é extremamente grave. Esse número chega a 72 mil diagnósticos e 34 óbitos se entrar na conta aí os Estados Unidos e o Canadá, que não estão incluídos. Então, olhem só, nós temos aqui, a nível nacional, nós temos ampla política pública direcionado para esse controle e para a prevenção desse câncer. Entretanto, nós ainda temos, a nível mundial e a nível nacional, um grande número de casos e uma alta taxa de morte. Então, eu vou contar rapidamente aqui para vocês a história do câncer do colo do útero. Então, desde a década de 80, o que foi identificado? Foi identificado que as pessoas contavam, que o câncer do colo do útero estava muito relacionado a um grupo específico de mulheres. E quem eram essas mulheres? As mulheres com imoralidade e excessos sexuais. Então, aquelas mulheres que se prostituíam. As mulheres que moravam no campo e que tinham condições financeiras baixas, as consideradas mais pobres,
as mulheres com baixos níveis de higiene e as mulheres com condições precárias na gestação e no parto. Ou seja, essa questão das condições precárias na gestação e no parto. As mulheres que não tinham assistência médica no decorrer desse período, era considerado que elas poderiam desenvolver, então, o câncer do... Como é que foram desenvolvendo as técnicas para chegar no diagnóstico do câncer do útero? Lá em 1888, a primeira mulher a retirar o útero foi uma médica nos Estados Unidos. Não existia ainda um diagnóstico. Entretanto, ela desenvolveu inúmeras lesões de colo de útero, né, não identificáveis se eram cancerígenas ou não, e aí ela foi a primeira mulher a fazer a retirada desse útero para que não se desenvolvesse um câncer. Em 1920, um alemão, ele criou um aparelho chamado colposcópio. Esse aparelho, ele permitia o estudo dessas lesões do colo do útero. Em 1941, Jorge Nicolau, ele observou que, além de estudar essas células elas poderiam ser retiradas do fundo do colo do útero para um estudo, para verificar se essas lesões, elas poderiam ser benignas ou elas poderiam ser de origem cancerosa. Para que a gente possa ter uma noção, então, do câncer do colo do útero, é extremamente importante que a gente conheça o aparelho reprodutor feminino. Então, o que compõe o aparelho reprodutor feminino? A vagina, o colo do útero, o útero, endométrio, miométrio, o ovário, as tubas uterinas e as trompas. Aonde é que esse tumor ele vai se desenvolver? Esse tumor geralmente se desenvolve aqui no colo do útero, que está localizado no fundo da vagina. Então, o que acontece? Eu tive uma relação sexual, né? Fui transmitida por essa via sexual pelo HPV. Esse HPV, ele começa essa infecção pelo HPV, ela começa a liberar lesões, a realizar lesões no colo do útero. Essas lesões, elas são chamadas de precursoras e elas são totalmente curáveis. Então, realizou o Papa Nicolau preventivo, identificou a presença dessas lesões, vai tratar e essas lesões, elas vão sumir. Muitas das vezes, igual eu coloquei lá no primeiro slide, o próprio organismo, ele faz, né, o processo autoimune ali e elimina essa infecção. Então, tá aí a extrema importância da realização do Papa Nicolau, a identificação precoce dessas lesões precursoras. A professora falou, então, que a causa do câncer do colo do útero é o HPV. E o que está relacionado, então, o HPV com o câncer do colo do útero? 80% das mulheres com vida sexual ativa, elas são contaminadas pelo vírus, mas sem desenvolver nenhum sintoma. O próprio organismo elimina, como eu havia dito. As células precursoras, aqui tem um errinho, tá? É precursoras do câncer do colo do útero. Então, quando não tratadas, elas podem desenvolver a infecção e levar a um câncer. Qual é a prevenção do câncer do colo de útero que é causado pelo HPV? O uso de preservativos e a vacina. Então, a vacina é extremamente importante. A vacina, atualmente, ela pode ser usada em 3 níveis. Ela pode ser utilizada como prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Como assim? A prevenção primária é a vacina anti-HPV, né, contra o HPV, para meninas e meninos de 9 a 13 anos. Cada estado tem um calendário vacinal, então cada estado tem uma faixa etária. Na prevenção secundária,
Serão vacinadas as mulheres com idade maior ou igual a 30 anos. Ah, mas por que essas mulheres têm o acesso a essa vacina do anti-HPV? Quando existe a identificação de um tipo de HPV que é alto risco. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre os tipos. Então, essa mulher fez o preventivo, identificou um tipo de HPV, o 16 e o 18, que são altamente indicativos para câncer. Essa mulher, ela tem o direito de receber essa vacina anti-HPV ou contra o HPV. E a prevenção terciária? Quem pode receber essa vacina na prevenção terciária? Então, todas as mulheres conforme necessário. O que é isso? Tratamento de câncer invasivo. Então, uma cirurgia ablativa, pacientes de radioterapia e de quimioterapia, porque a imunidade cai. Essas pacientes, elas podem ser contaminadas, né? Elas podem, pode ocorrer a transmissão do HPV por via sexual. E com a imunidade baixa, essas lesões precursoras, elas podem levar a um câncer do colo do útero. Então, essas pessoas, elas têm o direito de tomar a vacina contra o HPV. Então, só retomando, a vacina da HPV, ela pode ser realizada em 3 momentos, como prevenção primária, secundária e terciária. Isso é extremamente importante, tá? Bom, o preventivo. Então, como é que eu faço o exame do Papa Nicolau ou do preventivo? Então, é um teste, né? O Papa Nicolau, ele é conhecido como uma citologia oncótica, uma citologia esofoliativa ou preventivo ou papateste. Então, no terceiro slide eu disse que é um método que foi desenvolvido por Jorge Nicolau em 1941 e ele identifica as células neoplásicas malignas ou pré-malignas que antecedem o surgimento do câncer. Antes da gente entrar em materiais, é importante eu abordar aqui um pouquinho rapidamente os tipos de HPV. Então, nós temos vários tipos de HPV, né? Mais de 150 tipos de HPV. Entretanto, 13 tipos desse HPV, eles são potencialmente infecciosos e que podem levar a um câncer do colo do útero. Então, quais são eles? Os mais comuns são os tipos 16 e 18. Então, são tipos específicos que são infecções persistentes que têm uma consequência lesões pré-cancerosas, tá? Bom, para que eu faça, então, o exame do Papa Nicolau e do preventivo, quais são os materiais que eu devo reunir para o exame? O espéculo, uma lâmina com uma extremidade fosca, uma espátula de aire, uma escova cervical, um par de luvas procedimento, lápis, borracha, um fixador e locais apropriados para o acondicionamento das lâminas e um lugar confortável para o paciente. Material usado para coleta. Então, como eu havia dito, nós temos o espéculo. O espéculo, ele varia muito o tamanho. Então, uma pessoa brevilínea, uma pessoa normolínea, qual tipo de teto que eu vou utilizar? Podem ficar tranquilo que isso nós vamos realizar uma técnica, uma prática, quando voltarmos para a faculdade, se Deus quiser, em breve. E aí eu vou apresentar para vocês certinho o número, aonde eu devo usar, tudo bem detalhado. Então, nós temos uma lâmina. A lâmina, vocês podem observar aí que ela tem uma parte fosca. Essa parte fosca, ela serve para a identificação do paciente. Então, com o meu lápis, eu vou identificar as iniciais do paciente e a data de nascimento desse paciente. Nós temos a escova cervical e a espátula de aire. A escova cervical, ela parece muito com uma escovinha daquelas que a gente limpa canudo. Então, ela serve para
retirada de células endocervical. E a espátula de Aires, vocês podem ver que ela parece que ela tem um dentinho, ela é para retirada de células ectocervicais. Quais as condições ideais para uma amostra de qualidade? O que eu devo orientar, enquanto profissional de saúde, a população para realizar uma coleta segura desse preventivo? Então, as mulheres não podem estar menstruadas, preferencialmente aguardar o 5º dia após o término da menstruação. Não usar creme vaginal, nem submeter a exames intravaginais por 2 dias. Não manter relações sexuais por 2 dias antes do exame. Não realizar ducha vaginal no dia do exame, somente. A posição que nós utilizamos para a coleta do Papa Nicolau é a posição ginecológica. Nós precisamos ofertar para essa mulher um ambiente seguro, um ambiente tranquilo. Eu preciso explicar o procedimento para essa mulher, para que ela se sinta segura e acolhida no momento do exame. É extremamente importante a inspeção, expondo a parte a ser examinada. Então, o que eu preciso avaliar? O que eu preciso olhar? A vulva, a vagina, há lesões esbranquiçadas, não há? Há odor? O aspecto dessa vagina? Existem lesões, verrugas, corrimentos? Esse corrimento, qual é a coloração desse corrimento? Por que eu destaquei aqui a vulva e a vagina? Porque elas também desenvolvem câncer. É uma forma eficiente de diagnosticar precocemente e verificar as lesões suspeitas. Então, é importante que eu tenha essa visão de vulva e vagina para posteriormente fazer a coleta. Então, isso ajuda muito no meu diagnóstico, essas informações. Bom, essa aula era para ser uma aula prática, né, pessoal? Infelizmente, não foram ideais para que isso acontecesse a nível mundial, mas como eu disse, em breve nós estaremos juntos. E aqui segue um vídeo da Fiocruz, que ele é bem detalhado sobre a prática na coleta do Papa Nicolau. Para finalizar hoje, eu gostaria de deixar aqui uma atividade, além das que eu já enviei no início da semana. Eu quero que vocês pesquisem sobre os principais tipos do HPV, o 16 e o 18 no caso, né? Por que acontece, por que esse tipo chama 16 ou 18, tá? E eu quero que vocês olhem qual é a faixa etária da vacinação contra o HPV para meninas e meninos, segundo o calendário da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, tá? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, espero que seja produtivo esse áudio, ele foi bem sucinto, mas eu espero que ele seja claro. No próximo slide, bibliográficas, é bem bacana esse protocolo, é um protocolo da Organização Mundial de Saúde que está aberto para todos e quem puder entrar, dá uma lidinha. Fiquem com Deus, até a próxima.